projeto Poça Poça, da Ana Paula Oliveira, faz parte de uma linha curatorial mais ampla, estabelecida pelo Fernando Cocchiarali e por mim em 2017, aqui no MAN Rio, onde a gente convida artistas brasileiros, mais ou menos em meio de carreira, para pensarem projetos especiais para o museu. E esses projetos podem ter como ponto de partida a própria arquitetura do museu, a história do MAN, o museu já tem 72 anos, o entorno, sua condição dentro da cidade do Rio de Janeiro, enfim. A condição única que a gente toma como ponto de partida é que seja um projeto pensado para cá. E Poça Poça faz parte dessa linha curatorial, é nosso primeiro projeto saindo do papel dentro dessa perspectiva e é um trabalho, uma exposição que vai lidar muito diretamente com a arquitetura do museu, mais especificamente o Salão Monumental, que é onde a exposição se localiza. A Ana Paula Oliveira é uma artista mineira radicada em São Paulo há muito tempo. E em pouco mais de 2 décadas de trabalho, ela vem construindo uma produção muito interessada no pensamento escultórico. Então, ao longo desse tempo, se você olha para o trabalho dela, questões como peso, massa, equilíbrio, a relação física com o espectador, a presença física do espectador com o espaço e, claro, a própria relação com a arquitetura, são questões recorrentes. É curioso ver nesse trabalho Poça Poça aqui do MAN, de como ele se relaciona com a própria arquitetura do museu, num certo sentido. O edifício do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é um dos grandes projetos de arquitetura moderna brasileira. E é uma arquitetura que se interessava pelos materiais brutos, né? Os materiais não fingiam ser coisas que não eram ou ter características que não tinham. O concreto, o vidro, eles são aparentes, né? Eles não estão só na estrutura e nem estão construindo ornamentos que não sejam, enfim, da própria forma do material, né? Eles não têm formas que não são formas do próprio material. Com a primeira visita que eu fiz no MAN para estudar o espaço, para pensar o projeto, a ideia de cara já foi ter um trabalho que integre esse espaço, que se relacione com esse espaço, procurando usar o que esse espaço possibilita. Então, quando tem uma sala que você sobe e tem um mezanino, o Poça Poça, ele me deu 2 situações. Quando você caminha pela exposição, pelo trabalho, você faz parte desse todo, né? O espectador, o observador, ele faz parte do trabalho desse jogo que foi criado, né, com essas peças. Quando sobe a escada e se contempla através do mezanino, o espectador já mudou de lado, de lugar. Ele não é mais parte, ele está de fora, ele está vendo uma situação de fora. Então, isso aconteceu de fato, foi real, já era previsto no projeto, mas quando aconteceu com a montagem, aconteceu de verdade, assim, né? Então é uma coisa que juntou. É muito interessante ver isso acontecer com o trabalho que a gente realiza. Pensando na verticalidade, nesse pé direito incrível que tem o MAN, eu quis trabalhar o horizontal. Eu já tenho muita vertical nesse espaço, então vamos ver o que o horizontal vai me trazer, né? Então todo o trabalho foi pensado no chão, por isso também foi uma opção, né? Eu parti do horizontal. Quando o espectador chega, o que ele vê são caixas de vidro que contêm graxa e que são aparadas por dormentes de madeira. É interessante perceber não só o material, mas a maneira como esses materiais estão relacionados nessas peças. Quando o visitante chega mais perto, além de poder sentir o cheiro dessa graxa, ele também percebe que as faces de vidro, né, as folhas de vidro que formam esses sólidos no espaço, como grandes aquários, elas não estão presas. Na verdade, elas estão colocadas nessa posição
sustentadas pelo peso que se estabelece entre as madeiras e as peças de ferro, e é essa pressão que mantém as folhas de vidro em pé e que torna possível que a graxa seja colocada dentro desses espaços e que ela fique presa ali dentro. Então tem uma relação de peso e contrapeso, né, de equilíbrio na convivência entre esses materiais que é dado pela Ana, né? Quer dizer, é uma convivência forçada. Ela obriga esses materiais a estarem juntos e organizados dessa maneira. O segundo trabalho que compõe essa exposição chama Subserviência. É um trabalho inédito que ela pensou para essa exposição também. O trabalho debaixo do mezanino, que é uma parede muito importante na sua horizontal, deve ter, sei lá, uns 40 metros, eu montei um trabalho com uma pintura em sumiê que eu fiz no Jardim Botânico, da filha da palmeira mater, que é a palmeira imperial que o Dom João, quando veio aqui no Rio de Janeiro, quando passou um período aqui em 1800, plantou. Essa palmeira tem aproximadamente uns 20 metros. Ela é um símbolo de verticalidade, né? Uma palmeira imperial. Então, e também um símbolo assim, que se destaca no Rio de Janeiro, além, dentre outros, né, maravilhosos, acho que esse é um símbolo que se destaca. E essa palmeira ela foi colocada tombada ou na horizontal, né, principalmente. Ela não está totalmente enrolada, né, até para acentuar essa horizontalidade, para criar um horizonte nesse trabalho, até para desfazer dessa palmeira. E ela tá na horizontal meio enrolada, né? É importante perceber nesse trabalho que, apesar de ser uma pintura sobre papel, o papel não é só o suporte, né, o lugar onde a pintura acontece. O papel é também matéria da pintura. Vocês vão perceber que é uma pintura na horizontal, né, ou apresentada na horizontal, mas da maneira como a Ana Paula monta, ela ganha um caráter escultórico, né? É uma pintura que, pelas dobras que ela ganha, você não consegue vê-la inteira. Então, apesar de ser uma pintura a princípio de observação, você não consegue perceber toda a pintura que foi feita. E a montagem dela também estabelece uma relação com o peso do próprio papel. O limite do desenho dessa montagem está no que o papel consegue segurar do próprio peso dele também para não rasgar. Então é um papel que está no limite de rasgar também. Nesse sentido, acho que é muito interessante perceber como dois trabalhos aparentemente tão diferentes conversam de uma maneira tão próxima. Eu lido com o material, eu lido com a matéria, eu vejo as coisas pelo olhar da matéria, né? Então temos aí, né, quando somos parte, quando vemos de fora, a questão do horizonte, da integração, todas essas questões são questões que fazem parte assim do meu trabalho, né? Quando a gente fala sobre tempo, sobre maturação, sobre a relação que as coisas têm entre si. Pensando nessa coisa da maturação, com Man não foi diferente, né? O trabalho teve um tempo para acontecer. A gente veio em conversas, em reuniões, ele teve o tempo que ele precisa acontecer, o tempo das coisas racionais, burocráticas, mas ele também teve um tempo de maturação do próprio trabalho, né? E esse tempo também, ele foi para a época da montagem, né? Ficamos ali mais ou menos uma semana, um grupo de pessoas. Nesse tempo, foi muito interessante uma coisa que não estava prevista no projeto e que aconteceu e que para mim é um grande encontro, né? Vinha sempre um som, uma música tocando e estava entrando nessa montagem, nesse trabalho. E eu percebi que tinha uma exposição do acervo, né, no mezanino. E depois de um tempo, eu vi que essa música em especial, tinham várias, mas essa em especial, ela entrou no trabalho, ela fez parte do trabalho, né? Então, somos parte, vemos de fora e agora essas coisas perpassam por nós através desse som. Fui procurar saber que som era esse, que trabalho era esse, e é de um artista, que é o Siri, que ele faz um trabalho
que ele junta instrumentos, refaz esses instrumentos, vai para o estúdio e cria sons, né? Pensando na coisa de integrar, de relacionar os materiais, mesmo que tenha a ver e que não tenha a ver, que são colocados juntos de alguma forma, o trabalho do Siri, ele é primo irmão do meu. Eu achei um grande encontro, fiquei muito feliz com essa integração, né? O som fez parte do meu trabalho, né? E agora é algo que daqui para frente eu vou pensar também. Essa relação entre o projeto de um trabalho e depois o trabalho efetivamente pronto e todos os riscos e dúvidas que envolvem esse processo, esse caminho, eles eram a base de um projeto de exposições que o MAN Rio tinha nos anos 70, entre 1975 e 1978, que se chamava Área Experimental. O museu recebia de artistas jovens brasileiros projetos de trabalho, quer dizer, na sua maioria, entre as quase 40 exposições que foram realizadas dentro desse programa naquele momento, eram projetos que só existiam no papel, como projetos mesmo. Os trabalhos não existiam efetivamente. Então, era um momento em que o museu atuava quase como um parceiro ou um fiador da jovem produção brasileira de artes visuais. Essa linha de exposições que a gente está começando com o projeto da Ana Paula Oliveira vem muito de recuperar um pouco dessa história do museu e da relação dele com a arte brasileira e com os artistas, né? Do museu ser um lugar, sim, da história, na verdade de muitas histórias, mas também ser um lugar de aposta no presente, no que está sendo feito hoje. Seja esse hoje dos anos 70, seja esse hoje agora nos anos 2020.